No meio de 2020, eu vi uma revisão desses dois carinhas num dos canais parceiros da dinastia Transformers, que é o Estúdio Planeta Alternativo do meu amigo Thiago Mialik. E desde então eu fiquei inspirado a fazer também um vídeo deles. Então eu vou deixar um convite aqui para vocês visitarem esse canal, porque lá não tem só Transformers. Tem Lego, tem Hot Wheels, tem Caça-Fantasmas, Star Wars, G.I. Joe, o cara fala de música, fala de série, tem muita coisa legal. Então passa lá que você vai se divertir. Vamos lá, para vocês entenderem qual é que é desses dois carrões, a gente tem que voltar lá pro começo dos anos 2000, na verdade pro meio mais ou menos, quando foi lançado esse aqui, que é o Downshift. Ele saiu na coleção Cybertron, lá da trilogia do Unicron, e ele é um carrão genérico. Você pode até reconhecer traços de Shelby, Mustang, Salem, sei lá, Dodge, qualquer carrão desses tunados que existia mais antigos assim, mas ele não é assim, a intenção não é representar nenhum deles em específico, ele é praticamente uma mistura de todos esses carrões antigos, certo? Então eu vou mostrar os detalhes dele primeiro. Ó, os faróis dianteiros assim são esse plástico translúcido com algum desenho assim por dentro. A grade dianteira está meio desconjuntada aqui, mas está bem pintada de prateado, assim como o para-choque. Símbolo Autobot bem marcado aqui no capô, e aí tem o motor saindo assim por cima do capô também, né? No para-brisa, nos vidros laterais, não dá para ver muita coisa lá dentro, mas ele também é translúcido, dá a impressão de que ele tem os bancos, inclusive, se você olhar bem, parece que tem o banco do carona, do motorista e tal. E a capota tem esse acabamento assim que eu acho muito bacana, é uma textura assim que dá para sentir passando o dedo, e se eu não me engano isso é para mimetizar o que seria um tipo de material menos rígido assim, isso não seria metal, talvez para dizer que esse carro poderia ser convencido não, convencido sou eu, conversível, mas não sei, isso já é teoria minha. Ele tem um detalhe aqui na frente, alto relevo, e aqui atrás também, que eu acho que seria luz de seta, mas não veio pintado. Você está vendo que ele tem uma cor verde muito bonita, na minha opinião, né? As rodinhas não são de borracha nem nada, mas funcionam bem. E a parte de trás tem os dois faróis pintados, parte da grade, tem aqui um mecanismo, depois explico para que funciona. É um carro muito bonito, bem quadradão, do jeito que eu curto, né? E, cara, eu acho belíssimo esse modelo. Vou falar mais do personagem quando ele estiver no modo robô, mas basicamente o Downshift foi lançado primeiro e depois esse mesmo modelo foi repintado e só repintado para fazer o Big Daddy. Big Daddy saiu na coleção Allspark Power, que era uma continuação da coleção do primeiro filme dos Transformers em 2007, então foi tipo uns 2 anos depois do Downshift, 2, 3 anos mais ou menos, e as diferenças estão todas na pintura praticamente, né? Os faróis quase não dá para reconhecer porque eles são como se fosse vidro fumê, símbolo Autobot prateado aqui em cima, e o mesmo esquema do plástico translúcido aqui em cima, né? É como se fosse fumê. E aí ele traz essa decoração de chama muito bacana, bem aplicada. O resto do carro é todo preto, mesma coisa a textura do teto, o motor todo prateado. Aqui atrás é praticamente igual ao Downshift. O que muda é a pintura, mas você vê, né? Embora os dois até tenham bastante áreas que sejam pretas, dá uma sensação
muito boa, assim, de serem diferentes, das pinturas serem significativamente diferentes. Tem que treinar essas palavras depois. É que eu acordei agora, então tá difícil de pronunciar um monte de coisa. E é isso. Eu gosto muito deles no modelo veículo, assim. Deixa eu ver quanto que tem de comprimento, que eles são carros compridos, são deluxe, a moda antiga. Ó, ele tem 13,5 centímetros, é um deluxe comprido para os padrões de hoje, né? De altura ele vai ter mais ou menos 4,5. Comparando com dois deluxe bem recentes que a gente tem dentro do universo Transformers, trouxe aqui esses dois carros tunados, que é a Shatter e o Dropkick, da Studio Series do filme do Bumblebee. Então, quando eu falo sobre deluxe da moda antiga, eu tô falando isso, ó. Isso era um deluxe há 15, 20 anos atrás. Veja como eles encolheram, hein? E aqui eles com outros 3 carrões com motor aparente. Hot Rod da linha Titans Return nessa ponta. No meio deles tem o Bumblebee de Transformers Prime. E nessa ponta aqui está o Lockdown de Transformers Animated. Acho que eu vou botar o 5 e o Velocitron. Em quem vocês apostam? E aí tem o mecanismo que é ativado aqui no vidro de trás. Tem que levantar isso aqui com o auxílio da sua unha ou alguma ferramenta que você tenha só para levantar assim, porque aqui tem que ser inserida uma Cyber Key. Eu vou usar essa aqui. É só colocar desse jeito e quando a gente pressiona ela até o fim, tem esse resultado aqui. Abre essa espécie de garra que parece que tem um negócio aqui no meio, que sei lá se é para soltar raios, tiros ou ondas sonoras, magnéticas, radioativas, energônicas, sei lá, não sei para que serve isso aqui. Quanto a Cyber Key, a Cyber Key certa do Downshift não é essa. Eu tô pegando essa emprestada porque eu não sei onde foi parar a dele. Na verdade, talvez eu nunca tenha tido ela, porque eu já comprei o Downshift aberto, assim, loose. Comprei de outro colecionador e provavelmente ele veio sem ou veio com a Cyber Key errada. Enfim, e eu tenho várias Cyber Keys e é engraçado que o meu Big Daddy eu comprei lacrado. Eu tenho a embalagem, já vou mostrar pra vocês. E eu não achei a Cyber Key dele também. A Cyber Key dele é dessa cor, ela é vermelha assim, mas ela tem esse formato, como se tivesse essas alças na lateral, né? Vou até mostrar aqui no detalhe da embalagem. Cadê? Ó, tá aqui. Tá vendo? Ela é vermelha com esses tipos de alça na lateral. Mas isso é o de menos, né? Porque, como eu disse, qualquer Cyber Key dessas de Transformers Cybertron, ela vai funcionar do mesmo jeito. Vou ativar aqui o mecanismo do Big Daddy. Eles também trazem esses canhões quadrados muito loucos aqui, com um gatilho em cima que, ao pressionar, manda bem longe o projétil. Aí nesse ponto aqui tem um encaixe com a curvinha certinha para ficar aqui do lado do carro. Aí é só colocar dos dois lados e ser feliz na batalha. Como eu falei que eu tenho a embalagem do Big Daddy ainda, ela está desmontada porque não tem mais o blister plástico, e eu guardo essas coisas numa pasta também. Então aqui tá o Allspark do primeiro filme dos Transformers, com todo o poder dela emanando e coisa e tal. Na parte de trás mostra ele no modo robô, modo veículo, Allspark aqui do lado. Aí tem aquela tabelinha de informações de força, inteligência, velocidade, etc. Tirando o negócio aqui, dá pra ver outras figuras daquela época: Green Core, Jolt, Dive Bomb. Eu fiz revisão de todos eles na época. E essa parte aqui que tem o rosto dele vinha na frente da embalagem. A transformação é simples e é bem legal. Primeiro a gente puxa as laterais como se estivesse abrindo as portas, sabe? E aí vira para o retrovisor ficar para cima, fica nessa posição, beleza? Aí olhando aqui embaixo, isso aqui são duas tampas. Aqui dentro está o pé dele. Para o pé sair é mais fácil fazer assim: pega o escapamento e empurra para trás. Ele vai tipo abrir assim a portinha do porta-mala.
e aí o pé dele já fica assim para frente, isso serve de calcanhar, e aí fechar a tampinha. Deixa eu fazer do outro lado. Então empurra o escapamento, o pé sai, fecha a tampinha, aí tem que puxar assim de lado os pés dele, porque é de lado que ele vai desencaixar da parte de cima do carro, né? Quando faz isso, ele já consegue fazer esse movimento. Esse movimento permite que a cabeça dele já salte para fora. Aí a gente tem que encaixar aqui embaixo, que é para o quadril dele ficar na posição certa. Acerta os pés. Daqui de dentro vão sair os braços dele, e de dentro do braço vai sair a mão. Então a mesma coisa aqui, encaixa bem forte aqui embaixo, puxa o braço de dentro do ombro, e de dentro do braço sai a mão. Peraí, que estou numa posição ruim aqui para puxar, tem que puxar com a unha, ó. Aí sai a mão de dentro do braço, e é só isso. Está transformado no seu modo robô. Eu sei que se você cresceu acostumado com os toys dos filmes dos Transformers, esses robôs podem parecer bastante toscos. Mas veja bem, para as gerações anteriores, Cybertron eu considero um marco, porque quando chegou o Cybertron já tinha melhorado bastante a aparência dos robôs, né, em termos de proporções dos braços, das pernas, do corpo inteiro, e também a engenharia de transformação. Cybertron é como uma dobradiça entre os originais G1 lá dos anos 80 e o que a gente tem hoje, né? Então eu acho Cybertron uma coleção muito importante dentro de todas as coleções de Transformers, né? Então, dando uma olhada mais de perto aqui nesses sujeitos, vamos lá, eu tenho que começar pela cabeça para contar uma história para vocês. Vocês reconhecem essa faceplate aí toda listrada e essas orelhas que, inclusive, isso aqui é isso aqui funciona com mola, né? Quando a cabeça dele tá lá dentro, ela tá assim, daí pum, sai as orelhas juntas. Então ela sai, vem mais para cima, vem mais para cima, ó. Está reconhecendo esse rosto? Pois é, você deve ter dito Wheeljack, mas ele não é o Wheeljack. Sabe aqueles seus dois amigos que são muito parecidos um com o outro, mas eles não são a mesma pessoa? Eles não são sequer irmãos? É a mesma história. O Downshift, ele tem algumas piadas, inclusive, eu não sei se no cartoon, mas pelo menos nos quadrinhos ele tem algumas piadas falando: não, eu não sou o Wheeljack. Eu só me pareço com o Wheeljack. O Downshift anterior, né, o original, digamos assim, vou mostrar para vocês aí na tela, ele tem inclusive o esquema de cores igual ao do Wheeljack, né? Isso foi intencional, obviamente, por causa dos fãs de Transformers. E esse Downshift aqui, verdinho, tal, carro tunadão, é uma reformatação do Downshift original. Reformatação como? Ele sofreu vários danos de batalha num dos arcos de quadrinhos e ele precisou ter o corpo reconstruído. Então ele é o mesmo personagem, só que com outro corpo. E olhando aqui de lado, por exemplo, você vai ver que a frente do carro fica bem avantajada, assim na frente. Eu acho legal, né? Praticamente a frente do carro toda tá inteira aqui, né? E o motor fica protegendo aqui a nuca dele. Tem muitas partes do carro que estão praticamente inteiras aqui. Então, por isso que eu falo que ele é um bom link entre G1 e os toys modernos. Porque, por exemplo, G1, se vocês viram os meus vídeos de Transformers Collection, vou pôr até um link aqui para playlist, caso você não tenha visto, você vai ver que eles praticamente não tinham articulação, né? Eram bem limitados. E Cybertron já trouxe, ó, tudo isso que a gente conhece hoje em dia. Por exemplo, o pescoço, ele só não vira muito pescoço porque fica pegando aqui no próprio capô, assim, a base da cabeça dele. Mas ele tem essa articulação, mas o braço vai para frente, ele tem a suvaqueira, não tem a rotação, mas ele tem o cotovelo faz isso aqui. Não tem a cintura, mas ele tem ball joint no alto da perna que permite todos esses movimentos aqui. Ele tem o joelho, dá para brincar. Não, o pé só levanta, né? Então veja só, não tem algumas articulações, mas já tem bastante. Então a coisa já estava melhorando
bastante quando chegou em Cybertron, né? As coleções anteriores também tinham mais ou menos isso, mas Cybertron foi aperfeiçoando. Agora eu vou dar um zoom aqui no Big Daddy, só para vocês verem a diferença da cabeça, que a coloração muda bastante, a faceplate dele roxa aí, então fica uma coisa meio gritante, os olhos prateados, fica bem bonito o reflexo, e as orelhas acompanham o plástico que simula vidro fumê, né? Então fica uma figura bem interessante. Se pegar as armas dele, dá para colocar aqui na mão, ele tem inclusive duas posições, dá para encaixar. Essa aqui é melhor para pôr na mão dele, né? Que fica melhor assentado na própria mão. E se quiser, ainda dá para pegar a Cyber Key e fazer funcionar aqui o mecanismo do que agora fica no peito dele, desse jeito assim, ó. Muito louco isso. De altura, eles têm uns 14 centímetros até a cabeça, e essa comparação é absolutamente aleatória. Muito obrigado por me acompanhar em mais uma aventura no mundo de Transformers, e até a próxima aqui na Dinastia.